Olá, sejam bem-vindos. Aqui é a Isabel Espanholo do Leituras do Tarô. Eu sou taróloga, professora de tarô e vou dar continuidade hoje à série sobre os arcanos maiores no amor. Então hoje vamos falar sobre a carta da força. Um sentido geral da carta da força tem a ver com autodomínio, autocontrole, porque essa carta não se trata apenas das nossas emoções, mas é aquilo que nós fazemos com o que sentimos, com as nossas emoções, porque raiva todo mundo tem. Raiva, orgulho ferido, vaidade, são vários sentimentos, várias emoções que muitas vezes nós não gostaríamos de ter, mas nós temos, elas surgem espontaneamente. Então, se você for dar vazão àquilo o que você sente a todo momento, sem pensar, sem refletir, você se torna uma pessoa reativa, em que o tempo todo você está reagindo emocionalmente a acontecimentos e muitas vezes caindo em certas provocações. Então, esse leão que está na imagem da carta da força, ele representa a nossa dignidade, a nossa postura, representa também o nosso orgulho, porque é necessário que você tenha o seu orgulho, mas numa medida certa. É necessário que você tenha o seu amor próprio, porque se você não tiver o seu amor próprio, em qualquer relacionamento que você estabelecer, seja um relacionamento profissional, relacionamento amoroso, inclusive relacionamentos familiares, você não vai conseguir colocar limite, as pessoas vão fazer aquilo que elas querem. Então, a força, o próprio nome está dizendo, é a força, é você encontrar a sua força interior, não negando as suas emoções, não negando que existe uma agressividade em você, que você é capaz de sentir raiva, mas é orientar essas emoções para um sentido criativo. Então, por exemplo, você num dia comum de trabalho chega ali, né, para desempenhar as suas tarefas e tem aquela figura que vive te provocando, que você já está ali com uma raiva há um certo tempo. Pode ser um gestor, um sócio, um colega de trabalho, mas aquela pessoa está sempre te alfinetando, né? Tem umas figuras assim na vida, infelizmente. E aquela pessoa está sempre te alfinetando, está sempre te provocando. Você pode já estar num dia de mau humor, você pode estar numa fase meio esquisita ali da sua vida, complicada, com uma série de atribulações, e num determinado dia você perde a cabeça, você xinga, você briga, você parte para cima da pessoa, então você só tem a perder. Você perde a sua reputação, você pode perder o seu espaço de trabalho, a sua sociedade. O que você se concentrou tanto tempo, se esforçou tanto tempo para construir, pode se desfazer em coisa de 1 minuto por uma reação impensada que só vai te levar para trás. Então essa carta, ela tem a ver com isso, com você ter o domínio das suas emoções. Não é à toa que em cima aqui da cabeça da mulher tem o símbolo da lemniscata, que é o símbolo do infinito, o símbolo da evolução da alma, porque se você não evolui emocionalmente, é muito difícil que você consiga evoluir espiritualmente. Reconhecer as próprias emoções, nem sempre agradáveis. Porque, por exemplo, existem pessoas que dizem, eu não sinto raiva, todo ser humano sente raiva. Mas não trata-se, como eu falei, porque eu sinto a raiva. É o que você vai fazer com a sua raiva, porque você pode orientar a raiva num sentido criativo e fazer uma coisa ótima para você, ótima para as pessoas que estão à sua volta. O problema é quando você não reconhece a raiva, você reprime a raiva, reprime as emoções que você não gostaria de ter, porque às vezes a pessoa, não, eu não sinto raiva, eu não sinto ciúme, eu não tenho orgulho ferido, nada disso, eu estou acima do bem e do mal. Isso não existe. Todos nós temos essas emoções, mas é o que nós fazemos com essas emoções. E a carta da força está falando sobre reconhecer que elas existem, dialogar com elas. Por isso a mulher está envolvendo, ela não está atacando o leão, porque no momento em que ela atacar esse leão volta-se contra ela. Então, quando nós tentamos exterminar essas emoções, reprimir essas emoções,
Fingir que não sentimos é no momento que elas nos atacam, é nesses momentos que elas se voltam contra nós e aí nós perdemos o autodomínio, nós perdemos o controle, porque nós vamos e atacamos o outro, porque nesse momento é o leão que fala mais alto. Essa carta está falando de autodomínio. Então, quando ela entra numa relação amorosa, ela demarcando a via positiva daquele casal, ela está observando que nesse relacionamento há cumplicidade, há diálogo. Existem problemas sim, mas as pessoas estão tentando dialogar, elas estão tentando conversar abertamente sobre o que elas sentem e estão buscando um entrosamento. Então, elas percebem o que elas sentem, elas sabem o que elas podem e o que elas não podem falar e a maneira como elas devem falar. Não são pessoas que estão se provocando. Poder falar, elas podem, nós podemos falar aquilo que sentimos, mas de uma maneira refletida, de uma maneira organizada. Tá bom, nem sempre dá para fazer assim. Às vezes a gente se deixa mesmo levar por uma reação emocional, mas pode ser inclusive numa intensidade menor, porque quando a pessoa vai represando demais aquilo que ela sente, sem fazer, sem dar um significado, sem elaborar aquilo, ela vai reprimindo, e aí de repente ela tem uma reação em que ela solta tudo ali o que ela está reprimindo já há um tempo. Então essa carta está dizendo que esse casal não tem esse tipo de reação, que eles estão reconhecendo aquilo que eles sentem, eles estão conversando com eles antes de conversar com o outro. Numa via negativa, essa carta está mostrando exatamente o contrário. É um casal que não está tendo autodomínio, são pessoas que podem estar se provocando mutuamente, são pessoas dominadas por uma agressividade, são pessoas que não estão conseguindo construir o relacionamento a partir de um entrosamento, de uma cumplicidade. Isso é muito importante para um relacionamento, para que ele se fortaleça, para que ele evolua. É muito importante que as pessoas consigam contornar as situações. Não é abafá-las, não é reprimi-las, não é fingir que o problema não existe, mas é conseguir chegar a um diálogo, a uma compreensão de si mesmo na situação, do quanto aquele problema afeta o relacionamento, afeta a si mesmo, porque a força, a princípio, ela fala de reações, de emoções que nós temos por determinadas situações, determinados eventos, acontecimentos e pessoas que nos provocam aquelas emoções. Mas na realidade, num aprofundamento dessa carta, é o porquê aquela situação me provoca esse tipo de emoção. O porquê aquela situação, aquela pessoa me provoca esse tipo de reação. Então, o aprofundamento do autoconhecimento tem muito a ver com a carta da força, porque uma mesma situação pode não provocar uma determinada reação naquela pessoa, mas provoca em mim. Por quê? O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a minha história? O que isso tem a ver com a minha interioridade? Então, num relacionamento amoroso, se um determinado tipo de acontecimento, de situação, está te provocando uma reação tão violenta, por quê? O que isso tem a ver com você? Então, é uma carta que nos pede uma reflexão, que pede, se você estiver fazendo uma leitura de tarô, e essa carta sair como um conselho para aquele relacionamento, tem a ver, em primeiro lugar, com as pessoas se analisarem, se autoconhecerem, o porquê determinada situação, evento, acontecimento, fala, porque o outro falou, por que isso está me provocando uma reação tão desmedida? Se você tira essa carta como um conselho de como a pessoa deve lidar no casamento dela, na relação dela, dialogando, tendo autodomínio,
pensando antes de falar, não sendo uma pessoa reativa, que tudo a pessoa vai se aborrecer, tudo a pessoa já vai reagir. Não, respira fundo, reflita, procure se autoconhecer. Por que a pessoa falou isso e eu já estou levando para esse lado? O que está acontecendo? Será que realmente a pessoa teve a intenção, ou sou eu que não estou conseguindo lidar com isso, ou isso está me remetendo a alguma coisa do meu passado, da minha história? Então aqui é um conselho bacana, fazer a pessoa olhar para ela, se ela está conseguindo ter o domínio das emoções dela. Se essa carta sai para uma pessoa que está começando ali um relacionamento e ela não sabe bem se aquele relacionamento vai se firmar, a carta da força está dizendo: contenha a sua raiva. Se a pessoa está fazendo alguma coisa que te aborrece, que te deixa instável, que te deixa insegura, procure conversar. Mas não tenha reações emocionais violentas, não tenha, assim, sabe, aquelas reações em que você já sai discutindo com a pessoa, falando, porque você não apareceu tal dia, eu esperei você telefonar, ou não sei o quê, porque isso pode começar a minar o relacionamento que está começando a se desenvolver. Se essa carta sai sobre você está sozinho, você quer encontrar alguém, então essa carta, ela está dizendo para você, em primeiro lugar, num relacionamento amoroso, você ter a consciência do que você está buscando, você selecionar, você escolher a pessoa com quem você vai se envolver e você procurar desenvolver uma amizade com essa pessoa, sabe? É bacana você primeiro desenvolver uma amizade, dialogar, conversar sobre as coisas, procurar se conhecer, para lá na frente não ter um problema. Mas ela é uma carta positiva. Mas é uma carta que fala muito mais de autoconhecimento. E se ela entra numa via amorosa, ela não está dizendo imediatamente que você vai conhecer alguém ou que você vai imediatamente se lançar a novas oportunidades. Ela está falando muito mais de um movimento interior. E se você conhecer alguém, não é romper com esse movimento interior, é continuar nesse processo de diálogo. Quem é essa pessoa? O que ela tem a ver comigo? O que ela não tem a ver comigo? Conhecer, construir primeiro uma amizade e aí depois pensar num relacionamento. Não atropela as etapas do relacionamento, sabe? Não conhece hoje e amanhã já está se envolvendo. Procura conhecer com quem você está se envolvendo, se aquela pessoa realmente tem a ver com você, para você amanhã ou depois não se decepcionar. Se essa carta pergunta sobre como está o outro em relação a mim, essa carta tem muito a ver com o diálogo, né? Com o diálogo, essa pessoa pode, se vocês têm um envolvimento, se vocês estão próximos, tem a ver sim com aproximação, com cumplicidade, com envolvimento. Agora, se vocês estão ali numa paquera há um tempo e a pessoa não está indo mais adiante, ela não está dando continuidade, pode ser que ela esteja contendo as emoções dela por algum motivo. Pode ser que ela já tenha um outro relacionamento e ela não queira se envolver em um triângulo amoroso. Pode ser que por um motivo de uma viagem, por exemplo, ela vá morar num outro país ou vá morar num outro estado, alguma coisa assim. Por algum motivo ela contém ali as emoções dela, ela prefere não se envolver naquele relacionamento. Mas é como eu sempre digo, tudo tem a ver com o contexto da situação. Se a pessoa terminou um relacionamento e essa carta sai numa via negativa, ela pode estar dizendo que a pessoa está muito tomada pelo orgulho ferido. Muitas vezes a pessoa já não gosta mais do outro, terminou o relacionamento já não estava bacana, foi até melhor terminar, e ela fica com aquela coisa, sabe? Mas será que fulano não vai me procurar? Será que fulano não vai pedir desculpas? Será que fulano, ou fulana, né? Às vezes não é nem porque ela gosta,
é porque ela está com orgulho ferido. Isso é muito comum em separação amorosa. Quando essa carta aparece numa via negativa, do que ainda prende a pessoa a outra, tem muito a ver com orgulho ferido. Mas essa carta fala sobretudo de amor próprio, né? Ainda mais numa via amorosa. É o amor por si mesmo, é o amor próprio. Então, se um relacionamento terminou, aquele relacionamento podia não estar bacana, podia não estar legal, e deixa o orgulho ferido de lado e seguir a vida e se autoconhecer, novas oportunidades que surgem, enfim, é uma carta de evolução. Muito obrigada pela companhia até aqui. Não deixem de curtir o vídeo, se inscrever no canal, isso é muito importante. Conheçam também o Leituras do Tarô no Instagram, @Leituras do Tarô, e até um próximo vídeo. Fiquem com Deus. Até lá.